Os irmãos podem sentar e abrir a palavra do Senhor em João 16. João 16, verso 16 ao 24. Seguimos na exposição sem pressa, sem correria. João 16, verso 16 ao verso 24. Diz assim a palavra do Senhor: Um pouco, e não me vereis, outra vez, por um pouco, e ver-me-eis. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: Que vem a ser isto que nos diz, um pouco, e não mais me vereis, e outra vez um pouco, e me vereis, e vou para o Pai. Diziam, pois, que vem a ser esse um pouco. Não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejava interrogá-lo, perguntou-lhes: Indagais entre vós a respeito disto que vos disse? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Em verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas, depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos-la concederá em meu nome. Até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Meus irmãos, uma das maiores limitações do ser humano é enxergar apenas um pequeno fragmento daquilo que Deus está operando na história. Nós olhamos para o presente, mas Deus completa toda a história. Nós vemos apenas o acontecimento aqui e agora, mas Deus vê também o propósito em tudo aquilo que acontece. Nós julgamos a obra de Deus pelo que está diante dos nossos olhos, mas Deus está conduzindo todas as coisas segundo o conselho da sua perfeita e sábia vontade, sem erros. Talvez por isso, tantas vezes, nós interpretamos de forma equivocada aquilo que o Senhor está fazendo em nossa vida. Há circunstâncias que nos parecem derrotas, quando, na verdade, são instrumentos a uso do bem, da providência divina para nós. Há lágrimas que entendemos como um sinal de ausência de Deus, como se Deus estivesse de braços cruzados diante da nossa luta. Há esperas que confundimos com o silêncio de Deus. Rogamos, oramos, mas não há respostas. Há disciplinas que nós interpretamos como rejeição do Senhor. Nossa dificuldade, irmãos, quase sempre não está em aceitar que Deus governa todas as coisas, mas em compreender de que maneira Ele está conduzindo a nossa própria história. De que maneira Ele está governando a nossa vida na sua santa e sábia soberania. E foi essa experiência que os discípulos viveram aqui na última noite antes da crucificação, Bia.
Nenhum deles imaginavam que estava prestes a testemunhar o acontecimento mais importante de toda a história da salvação, de toda a história da redenção. Enquanto Deus preparava o cordeiro para ser entregue pelos pecadores, eles estavam ocupados tentando entender alguma das palavras de Cristo, que simplesmente não conseguia encaixar na dinâmica da vida deles. O Senhor falara de partida, o Senhor falou da sua morte, falara da sua ressurreição, falara da sua volta ao Pai, da vinda do Espírito Santo. Cada uma dessas verdades era perfeitamente clara para Cristo, mas para os discípulos, até então, tudo está meio nebuloso, sabe, Andressa? Obscurecido. E é nesse cenário que nós encontramos a passagem que nós acabamos de ler, Hector. Depois de anunciar repetidas vezes que a sua hora havia chegado, Jesus prepara os seus discípulos para atravessar os dias mais sombrios, mais tristes da vida deles. Essa é a realidade dos discípulos lá. Contudo, irmãos, antes mesmo que a cruz fosse levantada, ele lhes revelara uma verdade que sustentaria não apenas aqueles 11 discípulos, mas toda a sua igreja ao longo dos séculos. Deus nunca desperdiça a tristeza do seu povo. Deus nunca desperdiça a tristeza daqueles que amam o Senhor. Aquilo que, por um breve momento, parece derrota, faz parte de um caminho pelo qual o Senhor conduz os seus filhos à alegria, mas a uma alegria que jamais poderá ser roubada. Uma alegria que não falha. Uma alegria que é eterna. E essa, irmãos, continua sendo uma das maiores dificuldades da vida cristã. Nós sabemos que Cristo reina. Nós sabemos muito bem disso. Sabemos que o Senhor governa. Nós confessamos que Ele governa todas as coisas. Gostamos de dizer isso, até mesmo em momentos de aflição. Mas quando a providência de Deus passa pelo vale do sofrimento agudo, nem sempre conseguimos enxergar o que é que Ele está realizando. O que é que Ele está trabalhando em nossa vida. O que é que Ele está fazendo. E é justamente isso que aprenderemos aqui. Nesta passagem, o Senhor Jesus nos mostra 4 grandes verdades sobre a alegria daqueles que pertencem ao seu reino. 4 grandes verdades àqueles que pertencem ao reino do Senhor. Uma alegria que está proposta e que não pode ser roubada de nós. Veja que do verso 16 a 19, nós temos a tristeza do povo de Deus, mas uma tristeza que nunca acontece fora do governo de Cristo. O texto começa aqui com uma afirmação breve de Cristo, mas uma afirmação cheia de profundidade e tensão também. O texto começa dizendo assim, verso 16, um pouco e não mais me vereis. Outra vez, um pouco, e ver-me-eis. Aqui o Senhor não está apenas informando uma sequência de acontecimentos distantes, futuros. Ele está aqui interpretando com a autoridade divina os momentos mais sombrios que os discípulos estavam prestes a viver. Momentos angustiantes aqui. Para eles, essas palavras soavam enigmáticas, sabe? Mas para Cristo, irmãos, tudo está perfeitamente ordenado. Tudo está nos seus devidos lugares. Tudo está dentro de um plano soberano, sábio, de uma providência que não falha. E o evangelista continua então mostrando a confusão no coração humano diante da providência de Deus, no verso 17. Então, alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que venha a ser isto que nos diz, um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco, e ver-me-eis, e vou para o Pai. O que significa isso? Eles aqui não apenas não compreendem, eles tentam aqui reconstruir a fala de Cristo entre si, como quem tenta organizar peças de um quebra-cabeça que não vai encaixar. E nós fazemos muito bem isso às vezes.
Olhamos para a providência e, assustados, tentamos encaixar as coisas. O que significa isso? Para onde isso nos vai levar? Isso revela, irmãos, algo profundo. O problema aqui não está na clareza de Cristo, na forma como Cristo conduz as coisas. O problema aqui está na limitação nossa. O problema aqui está na limitação dos discípulos. Há uma repetição aqui que aparece novamente no verso 18. Diziam, pois, que vem a ser esse um pouco? Não compreendemos o que quer dizer. É quase como se o texto quisesse nos fazer ouvir uma inquietação, sabe, dos discípulos. Uma ansiedade, um nervosismo diante daquilo que está nebuloso diante deles. Eles aqui, entendam, não estão aqui em rebelião, eles não estão aqui abandonando Cristo, mas eles estão aqui completamente incapazes de compreender o que é que Deus está fazendo diante deles. Eles não compreendem isso. E então vem um detalhe decisivo no verso 19. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, é o Senhor que sonda o coração, que prescruta a nossa alma. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes, indagais entre vós a respeito disto, que vos disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Cristo, irmãos, Cristo não apenas fala, Cristo percebe, Ele sonda o coração. Ele não apenas governa eventos, mas Ele também governa o entendimento dos discípulos. Tudo nosso está descortinado diante dEle. Nada escapa do seu olhar. Nem a cruz iminente, nem a confusão dos seus seguidores, nada está perdido aqui, fora de controle. E aqui, queridos, está o ponto que sustenta toda esta sessão. Enquanto os discípulos vivem perplexidade, o Cristo glorioso está no controle absoluto, sabe? De cada detalhe, do medo, das dúvidas, a cruz que se aproxima, tudo isso está debaixo do governo glorioso do Senhor. Um pouco, nós temos essa expressão aqui, e não é uma expressão vaga. Lembra? Nada, Fábio, na Escritura é aleatório. Um pouco aqui é um intervalo definido pela soberania de Deus. A cruz não é um acidente histórico, mas é um evento cuidadosamente ordenado no conselho eterno do Pai. Cristo sabe quando morrerá, quanto tempo permanecerá no túmulo, quando ressuscitará, quando retornará ao Pai. Nada disso é improviso. Um pouco. E Ele sabe muito bem desse tempo. Tudo está debaixo do governo do Senhor. Um governo absoluto. E isso nos confronta. Por que é que isso nos confronta? Isso nos confronta porque, assim como os discípulos, nós também somos tentados a interpretar a vida apenas a partir daquilo que nós conseguimos ver. Tentamos interpretar a vida a partir daquilo que está aparentemente sobre o nosso domínio, sobre o nosso governo. E quando o sofrimento chega, nós pensamos que Deus perdeu o controle. Quando a oração parece não ter resposta, concluímos que Ele está distante. Quando a providência nos conduz por caminhos difíceis, suspeitamos do cuidado do Senhor. Mas o texto aqui nos obriga a olhar novamente para Cristo. Não existe um pouco que Ele não governe na vida do seu povo. Tudo Ele governa. Um pouco de aflição ou muita aflição, um pouco mais de tempo de espera, tudo Ele governa. E essa é uma verdade pastoral desse texto, porque não apenas Deus governa o todo da história, mas Ele também governa os intervalos da história. O intervalo da nossa dor, nenhum minuto de tristeza é desperdiçado, nenhum dia de confusão escapa do seu propósito. Cristo organizou a cruz, mas também organiza o tempo, sabe, da nossa espera, o tempo do nosso socorro,
o tempo de descanso para o nosso coração perturbado, o tempo para a nossa alma aquietar. Tudo Ele governa. Mas veja, que a cruz aqui, olhando para frente, vai produzir efeitos completamente diferentes no mundo. Do mundo e da igreja. Depois de mostrar que a tristeza dos discípulos nunca esteve fora do governo soberano de Deus, Jesus agora vai ampliar a perspectiva aqui. O problema é como que esses mesmos acontecimentos serão interpretados de maneira radicalmente opostas. É como se Cristo aqui estivesse dizendo, olha, vocês não apenas passarão pela dor da cruz, mas vocês verão o mundo reagindo a ela de forma completamente diferente de vocês. Completamente invertida. E é por isso que ele declara no verso 20. Em verdade, ou amém, amém. Eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vocês vão chorar, mas o mundo vai se alegrar. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. E Cristo aqui não está apenas descrevendo emoções diferentes, mas Ele está descrevendo aqui leituras espirituais opostas, leitura de um mesmo evento. A cruz será a mesma, o Cristo será o mesmo, os fatos serão os mesmos. O que vai mudar é o coração que contempla esses fatos. A realidade não vai se alterar. O que vai ser alterado é a capacidade de enxergá-la de modo correto. Aquela sexta-feira, os discípulos olharão para a cruz e verão derrota. O seu mestre sendo abatido. O seu Senhor sendo crucificado. Tudo parecia ruir aqui. O reino que eles imaginavam ver estabelecido com poder visível, agora é confrontado com vergonha. É confrontado com sofrimento, com morte. O Messias que proclamava a vida é pendurado numa cruz como um criminoso. Para eles isso é o fim. Acabou. Mas ao mesmo tempo o mundo olha para a mesma cena e interpreta essa cena como vitória. Vitória. Os líderes religiosos acreditam ter resolvido o problema de Jesus de Nazaré. Os romanos veem apenas mais um rebelde sendo morto, executado. A multidão se dispersa com a sensação de que a ordem, enfim, foi restaurada. Toda aquela bagunça foi silenciada. O silêncio da cruz é interrompido com um triunfo definitivo da rejeição pelo Mestre, da rejeição pelo Senhor. Só que aqui há aquilo que é chamado de paradoxo. Os dois grupos, diante da mesma realidade, estão errados. Os dois grupos aqui estão errados na leitura que fazem dos fatos. Os discípulos estão cegos. Cegos pela dor, pela despedida. Eles não compreenderam o plano redentivo. O mundo está cego, cego pela incredulidade, e não percebe que justamente naquele momento está a sua própria derrota, seu próprio fracasso. Uns interpretam a cruz pela fraqueza da fé. Outros a interpretam pela dureza da rebelião, incredulidade. E isso nos confronta com uma verdade central na Escritura, irmãos. O pecado não afeta apenas a vontade humana. O pecado afeta o entendimento humano. A depravação humana significa que o homem natural não apenas rejeita Deus, mas também interpreta Deus de forma errada, invertida, equivocada. O homem natural chama luz de trevas
e chama trevas de luz. A cruz é a maior evidência dessa cegueira espiritual. O mundo pensa que está vencendo Cristo. O mundo pensa que está derrotando o Senhor, quando na verdade está sendo vencido por Ele. O que parece derrota é, na realidade, o cumprimento do plano eterno da salvação de um povo, da redenção de um povo. Nada disso é surpresa. Nada disso é novo nas Escrituras. Em João 15, o próprio Cristo já havia advertido seus discípulos: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim, lembra? E ele acrescenta: se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Essa oposição não é acidental, irmãos. Séculos antes, o Salmo 2 já havia revelado esse mesmo cenário, com uma pergunta: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? As nações se levantam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Desde o princípio, o mundo rebelde sonha em viver sem Deus, emancipado de Deus, e rejeita o reinado do Cristo. Por isso, a perseguição à igreja não é um acidente na história, mas é uma manifestação contínua da rebelião humana, que é governado pelo soberano Filho de Deus. Isso é o coração em trevas. Isso é o coração entregue a si mesmo. E foi exatamente isso que se manifesta na cruz. Os homens acreditavam estar encerrando uma ameaça. E Deus estava, na verdade, inaugurando a salvação do seu povo. Enquanto o mundo na cruz, enquanto o mundo celebrava, o céu estava executando o plano eterno da redenção. Enquanto Satanás imaginava vitória, conquista, ele estava sendo derrotado de uma forma decisiva. E essa dinâmica não fica no passado. Ela atravessa toda a história. O mundo ainda celebra tudo aquilo que imagina enfraquecer a influência de Cristo. Só que continua preso à ilusão. A ilusão de que pode viver sem um governo. A ilusão de que pode viver uma vida emancipada de Deus. E o pior é que essa é a realidade de muitos crentes. Vivem como se Deus não existisse. Gastam os seus dias de modo ímpio, como se o Senhor não existisse. Há muitos na igreja que vivem entregues a si mesmos, pastores de si mesmos, como se Cristo não existisse. Sabe qual é o nome disso? Ímpio. Ainda que esteja na igreja. Só que a igreja, irmãos, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é chamada a enxergar algo mais profundo. Nós não interpretamos a história pelo que parece acontecer, mas interpretamos pelo que Deus está realizando por trás de todos os acontecimentos. Por isso, mesmo quando há choro, nós sabemos que a última palavra não pertence ao mundo. A cruz não terminou em derrota e a história também não terminará em derrota para o povo de Deus. Portanto, nós erguemos a cabeça e marchamos confiados naquele que é o Senhor da história, o Senhor da igreja. Estamos em suas mãos. Mas há um outro ponto aqui interessante. Porque aqui Jesus aprofunda aquilo que já havia afirmado antes. Ele não apenas diz que os discípulos passarão por tristeza enquanto o mundo se alegra, mas revela o desfecho aqui dessa história. A tristeza, irmãos, não será o ponto final. Veja o verso 20, a parte B. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em quê? Alegria. Vocês estão tristes, né? A seleção perdeu. Acho que perdeu, hein? Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria.
Cristo não está aqui prometendo apenas alívio emocional. Não é isso. Esqueça isso. Ele está aqui revelando uma transformação completa de sentido. Aquilo que parecia encerramento será, na verdade, recomeço. Aquilo que parecia derrota será o início de uma alegria impossível de ser removida de nós. Uma alegria que será impossível ser tomada daqueles que foram eleitos para o Senhor. Para tornar isso mais vívido, Cristo vai usar uma imagem muito vigorosa aqui. Uma imagem forte aqui da experiência humana. A mulher, em trabalho de parto. Veja, o verso 21, ele diz, a mulher, quando está para dar à luz, tem o quê? Tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. A imagem aqui é simples, mas ela é profundamente teológica. A dor aqui, Marlucinha, não é negada, não é ignorada. A dor aqui, Antônia, não é romantizada. A dor aqui é real. A dor aqui é intensa. A dor aqui é inevitável. Mas ela é também temporária. A dor do parto não é estéril, mas ela carrega dentro de si a promessa da vida. Quem já esteve próximo de um parto sabe que a dor é intensa. Quem já esteve próximo de um parto sabe que a dor é aguda, mas é cercada pela certeza de que algo novo está para nascer. Algo novo está para chegar. E quem acompanha esse momento, como pai, família, ou mesmo como médico, testemunha algo marcante. Não é apenas a dor que define a cena, mas é o desfecho dela. Aquilo que vem depois, Hector, é glorioso. Quando o bebê nasce, há uma mudança visível no ambiente. A tensão dá lugar ao choro da vida e pouco depois a alegria silenciosa de uma mãe que segura seus filhos nos braços toma todo esse ambiente. A dor, embora real e marcante, não ocupa mais o centro, sabe, da experiência. E é essa imagem que Cristo utiliza aqui. E aqui Cristo está fazendo, irmãos, algo ainda mais profundo. Ele está ensinando que o reino de Deus funciona da mesma forma. O reino de Deus funciona exatamente assim. Só que essa imagem, meu amado irmão, não vai nascer aqui. Essa imagem aqui não é uma novidade. Ela ecoa nas páginas das Escrituras. Os profetas já haviam falado sobre as dores do parto, anunciando a chegada da salvação. Isaías descreve esse processo com uma linguagem fortíssima. Verso 17 do capítulo 26. Como a mulher grávida, quando se aproxima o tempo de dar à luz, se contorce e grita nas suas dores. Assim fomos nós diante de ti, Senhor. E ele, na sequência, aponta para a esperança da vida que vem. Os teus mortos, gente, os teus mortos viverão, os meus cadáveres ressuscitarão. A imagem aqui, depois da dor, é gloriosa, gloriosa. Miqueias também fala desse tempo de aflição, que precede a restauração. Ele vai dizer, no capítulo 4, verso 9, dores te tomaram como da que está de parto. Dores te tomaram como da que está de parto. Há sempre esse padrão. Sempre. Sofrimento antes da redenção. Dor antes da vida. Noites escuras antes das manhãs. Só que se a gente volta ainda mais atrás, nós percebemos que essa linguagem tem raiz no início da história da humanidade. Em Gênesis 3, a dor entra no mundo não como parte da criação original, mas como consequência da queda.
Antes do pecado, não havia morte, não havia separação, não havia lamento, não havia trabalho penoso, não havia espinhos, lágrimas, dores de parto. O mundo foi criado em harmonia e o sofrimento era desconhecido, algo estranho para a criação de Deus. E então o Senhor declara à mulher em Gênesis 3,16: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio a dores darás à luz filhos. Ali a dor do parto se torna um sinal visível de que o pecado desorganizou toda a criação, bagunçou toda a criação. E é exatamente esse símbolo que Cristo está usando aqui. É essa imagem, João, que o Senhor se apropria nesses versos. Percebe a profundidade disso? O Filho de Deus não escolhe uma imagem neutra, aleatória. Ele escolhe justamente o símbolo da maldição para transformá-lo em ilustração para a redenção. Aquilo que era marca da queda agora se torna figura da restauração, da salvação de um povo. A dor continua existindo, mas ela já não tem a última palavra. Por quê? Porque o Senhor governa as dores. O Senhor controla os nossos medos, as nossas ansiedades, os nossos sofrimentos, tudo. Cristo está dizendo aqui, olha, assim como um parto não termina em dor, a cruz também não termina em morte. Assim como a mulher não permanece na aflição, o povo de Deus não permanece na tristeza. O sofrimento é real, mas não é definitivo. Ainda por um pouco. Ele é passageiro. E então ele aplica, irmãos, diretamente isso tudo aos discípulos. E a nós, claro. No verso 22... assim também agora, vós tendes tristeza. Você tem tristeza? No porão da sua alma, o que é que incomoda? O que é que dói? O que é que fere? Assim também agora, vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. E o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. E aqui está o ponto central. A alegria do povo de Deus não nasce da ausência de um sofrimento, mas da presença viva do Cristo ressuscitado entre nós. Eles voltarão a vê-lo. A ressurreição não será apenas um evento futuro, distante, longe, mas será a reconfiguração completa da realidade deles. A presença de Cristo transformará a dor em alegria. Uma alegria estável, uma alegria permanente, uma alegria inabalável. É isso que Cristo está dizendo aqui. Talvez alguém aqui pergunte: pastor, como que essa verdade se manifesta na vida de um cristão? Como que esse texto se aplica a mim? Como alguém pode continuar chorando e ao mesmo tempo possuir essa alegria que Cristo está falando? Irmãos, os nossos pais na fé diziam uma coisa muito bonita. Eles não afirmavam que a fé não impede o que a noite escura chegue. Ela apenas acende uma luz dentro dela. Eles afirmavam que a fé não impede que a noite escura chegue. Ela apenas acende uma luz dentro dela. A fé não elimina a dor, mas impede que a dor tenha a última palavra. Há um pastor que conta uma história muito interessante. Ele fala de uma mulher que havia perdido o marido ainda jovem, muito jovem. A casa estava mergulhada em silêncio. É o silêncio da ausência. É o silêncio da partida de alguém amada. Um silêncio sepulcral, incômodo. No entanto, em meio ao luto, ela repetia aos filhos uma frase que parece simples, mas que carregava a esperança do Evangelho. Nós, meus filhos, ainda o veremos, porque Cristo vive. No choro, na angústia das crianças, nós ainda o veremos. Por quê? Porque Cristo vive.
E essa frase não nega a dor. Essa frase não é uma negação da dor. Não é a frase de alguém que diz, eu não aceito isso. Está repreendido. Não temos isso. Essa mulher continua chorando, ela continua sentindo a falta do marido, ela continua sentindo o vazio quando senta à mesa, a cadeira está vazia, a saudade continua presente, a fé não havia apagado a tristeza. O que a fé havia transformado era a maneira de enxergar aquela tristeza. A morte já não era o último capítulo daquela história. O túmulo não tinha dado a palavra final, porque ainda por um pouco. E logo o Senhor virá o nosso socorro. E é exatamente isso que Cristo está ensinando aqui aos seus discípulos. Ele não promete aos discípulos uma vida sem lágrimas, sem choro. Ele não lhes diz que a cruz deixará de ser gloriosa. Pelo contrário, dolorosa. Ele afirma, agora vos tendes tristeza. A dor aqui, queridos, é uma dor real. A ausência de Cristo aqui é a ausência real. As lágrimas serão reais aqui, mas essa tristeza não caminhará sozinha. Ela será cercada por uma promessa. Outra vez virei, estarei com vocês. E isso abre uma visão muito maior da história. Sabe por quê? Porque em Adão, o mundo entrou em queda, Léo. O mundo cai em Adão. Dor, morte, separação, choro, lágrimas. Mas em Cristo, uma nova criação começou a nascer. Vida, reconciliação, alegria. Em Adão, a criação geme, mas em Cristo ela começa a ser restaurada. Em Adão, a dor domina, incomoda o coração e a alma, mas em Cristo a alegria começa a reinar em nós. O reino, portanto, não é apenas uma promessa futura, longe, distante de nós. Ele já foi inaugurado. A ressurreição não é apenas a garantia da nossa esperança, mas é o início de uma nova realidade. Nós caminhamos para lá. Nós vivemos em dois reinos. Ou melhor, dois mundos. Ainda sentimos dores. São as dores da velha criação, caída. Mas nós já provamos a alegria, sabe, da nova criação em Cristo. Por isso, irmãos, a pergunta do texto, que o texto nos faz é inevitável, mas é pastoral. O que é que governa o seu coração nos momentos de dores? O que é que governa a sua alma diante da dor, da angústia? Por que você vive tão assustado diante da vida? Quem governa a sua segunda-feira, a terça, a semana? É um noticiário? São as tragédias? A instabilidade deste mundo? A economia oscilante? Ou o Cristo ressurreto? Aquele que transformou a cruz em vitória? Aquele que transformou a tristeza em alegria? Quem governa a sua vida? A cruz, irmãos, não apenas terminou na ressurreição, em ressurreição. Ela inaugurou um novo mundo. E esse novo mundo já começou a invadir a nossa história. Só que há um outro ponto aqui que chama a nossa atenção, porque essa alegria inaugurada no reino de Cristo jamais poderá ser roubada. Jamais. Aqui Cristo conclui, irmãos, o movimento do seu ensino aqui. No ponto anterior, ele mostrou a transformação da tristeza em alegria. Só que agora ele vai além. Ele mostra que essa alegria não apenas nasce, mas ela permanece. Ela não é uma emoção momentânea, mas ela é uma realidade inviolável, inquebrável na vida do cristão. E ele diz no verso 22, assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirá-la. Ninguém. Tem uma progressão aqui. Há uma tristeza real. Há um encontro aqui com Cristo. A alegria do coração. E aí, então vem essa afirmação absoluta. Ninguém poderá tirar
essa alegria. E não é que ela apenas será uma alegria intensa. É que ela será uma alegria inviolável. Jesus está falando aqui de uma alegria que não está sujeita a variações da história, das circunstâncias, das perdas da vida. E isso, irmãos, muda completamente a forma como o povo de Deus entende a sua própria existência. A alegria do mundo sempre depende do que pode mudar, depende de estabilidade. A alegria do mundo depende de saúde, de reconhecimento, de recursos, de segurança, mas tudo isso é frágil. Tudo isso é fraco, porque por isso a alegria do mundo é sempre uma alegria instável. Ela sobe e desce, conforme a conveniência humana. E a gente se suspeita de muitos crentes assim, amantes deste mundo, dos prazeres deste mundo. Há muitos desejando os holofotes deste mundo. Quando os holofotes não vêm, pavor, medo, angústia, o sentimento de fracasso. E cadê a alegria? A alegria se esvai. Mas Jesus está aqui dizendo que a alegria do seu povo nasce de algo que não muda. Outra vez vos verei. Outra vez vos verei. A alegria dos discípulos não está, irmãos, fundamentada em circunstâncias, mas em uma pessoa viva. E essa pessoa não está sujeita à morte, essa pessoa não está sujeita ao tempo, não está sujeita à instabilidade da história. E é por isso que ele continua no verso 23, naquele dia, nada me perguntareis. Nada me perguntareis. E aqui há uma transição importante, porque enquanto caminharam com Cristo, enquanto caminharam com Jesus antes da cruz, os discípulos estavam cheios de perguntas. Eles estavam cheios de dúvidas, de incompreensões, mas o encontro com Cristo ressuscitado mudaria de forma completa tudo isso. Não significa aqui, irmãos, a ausência de reflexão, mas o fim aqui da confusão em que eles estavam mergulhados. O Cristo vivo reorganiza a compreensão da realidade deles. E eles encontram descanso. Então Cristo acrescenta uma das promessas mais profundas aqui da vida cristã. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos-la concederá em meu nome. E aqui Cristo não está apenas ensinando sobre a oração. Ele está revelando aqui uma nova realidade de acesso a Deus. A partir da sua obra, os discípulos se aproximariam mais do Pai em nome do Filho. A comunhão com Deus passa pela mediação viva do Cristo exaltado, do Cristo glorioso, do Cristo ressurreto. Antes, eles nada pediam em seu nome, porque ainda não haviam compreendido plenamente a obra da cruz. Mas depois da ressurreição e da ascensão, toda a oração do povo de Deus seria marcada por essa nova realidade, o acesso direto ao Pai por meio do Filho. E o objetivo disso não é apenas resposta de oração, mas é algo muito maior, conforme o verso 24. Até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, porque para que a vossa alegria seja completa. Veja o movimento do texto. Tristeza, encontro com Cristo, oração em seu nome e, finalmente, alegria. Uma alegria completa. Não uma alegria parcial, não uma alegria interrompida, mas uma alegria levada à plenitude. E aqui está o ponto de fechamento do ensino de Cristo. O reino inaugurado produz uma alegria que não pode ser roubada, porque não depende do que é visível, do que é humano. Ela depende de uma realidade já estabelecida. O Cristo ressurreto, o Cristo exaltado, o Cristo reinando em glória. É nele. Por isso, a diferença entre o mundo e a igreja, irmãos, não é apenas no que cada um sente, mas no fundamento
do que cada um chama de alegria. A alegria nossa, crente, está no Senhor. A nossa alegria é Cristo. A felicidade do mundo depende das circunstâncias, mas a alegria da igreja depende de um trono ocupado, de um Cristo que reina. E isso muda tudo, Antônia. Tudo. Porque se o trono está ocupado, então a história não está fora de controle. Se o trono está ocupado, então a oração não é vazia. Se o trono está ocupado, então a alegria nossa não é frágil. Se o trono está ocupado, então nem a dor, nem a perda, nem a cruz, nem a última tem a última palavra. A alegria nossa repousa sobre Cristo. É a alegria do reino. E a alegria do reino não é apenas promessa futura, é uma realidade presente, iniciada na ressurreição de Cristo e sustentada pela intercessão viva daquele que é o Salvador da nossa alma. É por isso que Cristo encerra dizendo: vocês podem ser levados por muitas dores. Vocês podem ser levados por muitas angústias, mas ninguém poderá tirar aquilo que eu mesmo coloquei dentro de vocês. A alegria da salvação em Cristo. A alegria de termos um Redentor. A alegria de termos um Salvador. A alegria de termos o Senhor, o Criador do universo, conosco. O que é que nós vimos aqui? Nós vimos aqui 4 verdades no ensino de Cristo em João 16. Primeiro, nós vimos que Cristo governa até os nossos um pouco. Cristo governa a nossa vida, conduzindo cada etapa da nossa história com soberania perfeita, sem um erro, sem um vacilo. Segundo, nós vimos que a cruz divide definitivamente o mundo e a igreja, revelando corações completamente diferentes diante do mesmo evento. Aquilo que o mundo tinha como vitória é a derrota deles. E aquilo que os discípulos tinham como derrota é a grande vitória da igreja, conquistada pelo Salvador da nossa alma. Terceiro, nós vimos que a ressurreição transforma a tristeza do povo de Deus em uma alegria verdadeira, uma alegria duradoura, uma alegria que repousa não sobre as coisas deste mundo, mas sobre aquele que é o Salvador da nossa alma. Já disse aqui algumas vezes e repito, o homem mais rico de São Pedro da Aldeia sem Cristo é um pobre infeliz, miserável. Mas o homem mais pobre de toda São Pedro da Aldeia, com Cristo, é o homem mais rico de todo o universo. Mas em quarto, irmão, nós vimos que o reino inaugurado por Cristo garante uma alegria que ninguém pode roubar. A sua alegria qual é? Sua alegria tem nome. É uma pessoa. É Cristo. E nada disso é teoria abstrata. É a maneira como Cristo interpreta a realidade da igreja entre a cruz e a sua volta. É exatamente isso, irmãos, que nós celebramos hoje na ceia. É exatamente isso que nós somos lembrados aqui. Na mesa, nós não apenas lembramos um símbolo religioso, nós confessamos uma história. Que história é essa? É a história redentiva, a encarnação do Filho de Deus, o corpo entregue por nós, o sangue derramado para a remissão de pecados, a ressurreição que venceu a morte, a ascensão que o colocou à direita do Pai e o Cristo que reina hoje e que voltará em glória. A ceia não é um rito isolado. Ela proclama que a tristeza da cruz nunca foi o capítulo final. A cruz sempre caminhou em direção ao túmulo vazio. O túmulo vazio sempre caminhou em direção ao trono. E o trono caminha com firmeza e promessa para o retorno glorioso daquele que é o Rei e Salvador da nossa alma. E enquanto esperamos esse dia, irmãos, a mesa nos lembra que não vivemos apenas de expectativa futura, de uma expectativa distante, mas nós vivemos diante de uma realidade já inaugurada.
O céu é logo ali. Ainda por um pouco. Sabe, às vezes eu me pergunto, se essa é a mensagem que sustenta toda a nossa esperança, se essa é a verdade que alimenta a fé da igreja, se isso que Cristo mandou que celebrássemos até que Ele venha, por que nós nos contentaríamos em lembrar disso tão poucas vezes? Apenas uma ou duas vezes no mês. Você não precisa responder isso. Mas questionar seu coração e a sua alma. Levar essa pergunta com você. Talvez o próprio Senhor, irmãos, esteja nos ensinando, pouco a pouco, a valorizar ainda mais essa mesa, a ceia do Senhor, a mesa da aliança, e não nos aproximarmos dela como homens que ainda vivem presos a um pouco da tristeza. Nós nos aproximamos dela como homens e mulheres que pertencem ao Cristo vivo, o Rei soberano, o Cristo que morreu, o Cristo que ressuscitou, o Cristo que intercede por nós, o Cristo que voltará. E porque Ele vive, irmãos, a nossa alegria, ninguém poderá roubar. A mesa, a ceia, nos coloca diante desta realidade. Nós temos o Evangelho aqui pregado, mostrando o nosso Salvador e Redentor. A única imagem, a única figura autorizada pelo Senhor mesmo, dele, a única. Comamos e bebamos deste pão, na certeza de que no Senhor Jesus Cristo está a nossa alegria. Por que tanta tristeza? Por que tanta angústia? Porque você tem apenas um pão, uma bebida. Cristo, que revigora a nossa fé, anima o nosso coração e nos lembra que ainda por um pouco, e o Senhor logo retornará para nos buscar. Vamos orar? Pai bendito e amado, louvamos o Teu nome. Agradecidos, Deus, pelo Evangelho que nos exorta quanto à alegria que há no Senhor. Mas o Evangelho também que conforta nosso coração e alma. Um coração entristecido. É a dor do abandono. É a dor do esquecimento. É a dor, Senhor Deus, da separação. É a dor da perda de alguém que amamos. No entanto, tudo isso fica relegado ao logo ali. Logo ali no céu, estaremos com o Senhor. A nossa alegria, ó Deus, vigorosa, uma alegria que ninguém pode tomar de nós. Obrigado, Senhor Deus, que possamos andar, caminhar juntos aqui, de cabeça erguida, mirando tão somente aquele que é a nossa alegria, o nosso Salvador e Redentor, Jesus Cristo. E agora, Senhor Deus, nós te suplicamos, que por tua graça e bondade, o Senhor use desses elementos da ceia, o pão e o vinho, para a nossa alegria, o nosso deleite no Senhor. Revigora a nossa fé, fortalece a tua igreja, Senhor. Nutre espiritualmente o teu povo, por meio da ceia do Senhor. Comunique a tua graça a nós. Nós que carecemos daquele que é a nossa comida e bebida, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome dele que oramos. Amém.